Boa noite a todos. Nós estamos neste momento iniciando o nosso culto de oração. Por gentileza, os que estão aqui na igreja, todos fiquem em pé. Os que estão em seus lares, busquem ao Senhor em seus corações, enquanto aqui à frente irei fazer uma oração em silêncio. No nome santo de Jesus, iniciamos nosso culto de oração. Nós vamos, neste momento, louvar a Deus, cantando o hino de número 365. 365, nosso hinário novo, porque Ele vive. Louvemos ao Senhor com este hino, iniciando assim, em nome de Jesus, nosso culto de oração. Enfim, chega. Encontrarei feliz então no céu de glória, em vitória em meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Amém. Deus seja louvado, né? Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. Esse texto servirá como base para a nossa reflexão. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Nós vamos, em base desse texto lido, fazer uma oração. Peço ao irmão Wellington que venha aqui à frente e possa estar nos conduzindo em oração. Você que está na igreja, se ajoelhem. Você está em sua casa, vamos neste momento falar com o nosso Deus. Soberano Deus que estás nos céus, estamos em Tua presença, Senhor, neste lugar em que cremos que é a casa de oração, onde temos um encontro contigo. Queremos te agradecer por essa oportunidade e suplicar que o Senhor venha em favor de cada um de nós, os teus filhos, e que este culto, ó Deus, venha ser uma bênção em nossas vidas. Te pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada, aos nossos queridos irmãos que não puderam estar aqui presentes nesse culto, mas que onde eles estiverem também possam ser agraciados pelo teu poder. E ajuda-nos, ó Pai, para como indivíduos e como igreja, possamos fazer a tua vontade e um dia finalmente estarmos contigo por toda a eternidade. Perdoa os nossos pecados, prepara o nosso coração também para a reflexão na tua palavra. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tomai assento, por gentileza. Bem, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, né? Nós tenhamos uma noite de paz, uma noite abençoada e um culto que sirva para a glória do nosso Deus e que recebamos as suas bênçãos nessa noite. Todos vocês que estão aqui na igreja, sois bem-vindos. E você que está online, você é muito bem-vindo a este culto de oração. Lembre-se que o tema do nosso culto hoje é Deus
tem algo melhor para você. E neste momento eu quero fazer um convite a você que está online, para que você possa digitar no chat o seu pedido de oração. Então, se você deseja que oremos por você, que também possa expressar o seu pedido de oração, escreva no chat o seu pedido de oração. E você que está aqui na igreja, desejar fazer algum pedido de oração, algum agradecimento, eu peço que levante a mão ou faça alguma coisa para que a gente possa convidá-los a vir aqui à frente. Lembre-se que nós estamos prestando nosso culto também. Esse culto está chegando a pessoas de diversos lugares do Brasil e nós estamos juntos, né, através da internet aqui em Fortaleza e junto com outros irmãos de vários lugares do Brasil, né? Bem, enquanto você aqui na igreja, levante a mão para que eu possa identificar. Eu vi uma pessoa levantando e você que está em casa, digite o seu pedido de oração. Eu gostaria de cantar o hino em agradecimento. Deus tem sido muito bom. Esse final de semana eu estive viajando para Quixadá, Sabonete, e estivemos com nossos irmãos. Foi uma bênção as nossas reuniões. Tivemos muitas boas reuniões com os irmãos, momentos muito bons. E eu quero aqui fazer um pedido de oração especial em favor de uma família que estivemos no domingo pela manhã na casa deles, lá em Serra Azul. Não sei se algum aqui dos irmãos conhece Serra Azul. Serra Azul, uns 35 quilômetros antes de Quixadá, a gente entra assim à esquerda e a gente vai numa estrada de chão. Rodamos acho que uns 20 quilômetros de estrada de chão, é bem distante. E lá estivemos na casa do irmão Misael e da irmã Maria. Graças a Deus estão bem, firmes na fé. Tivemos até a Santa Ceia com eles lá. E peço que vocês se lembrem de orar por eles. E eles não têm a oportunidade de estar reunindo presencialmente assim na igreja e tem muita dificuldade online, né? Então talvez não tenha nem como também acompanhar. Mas estão muito bem, estão fisicamente bem, estão firmes na fé e nós louvamos a Deus pelas bênçãos. Peço a vocês que orem por ele, meu irmão Israel, minha Maria, os seus filhos, seus netos, né? Oremos por toda a família. Bem, irmãos, e eu quero aqui agradecer a Deus pelas bênçãos cantando o hino. E se você quiser me acompanhar aqui na igreja ou em sua casa, acompanhe, cante comigo. Este é um hino que eu gosto muito, é um hino antigo, o título dele é Saudosa Lembrança. É o 219 do nosso hinário. Não, se você desejar também louvar o Senhor neste momento, cante comigo. Saudosa Lembrança. É o hino 390 do nosso hinário, ou 219, melhor, o qual eu gostaria de louvar em agradecimento ao Senhor. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver.
Ele é tudo pra mim e sem Ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será desfrutar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a quem eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele não posso viver. Amém. Seja louvado, né? Muito bem. Vamos dar a oportunidade à irmã Vânia. Pode ser daí. Se a irmã quiser vir usar o microfone, seria bom os irmãos vão te ouvir. Senão, nós vamos... os irmãos não vão poder te ouvir. Então, a gente vai ter que colocar uma ilustração enquanto a irmã fala. Mas pode ficar à vontade. Seria... Ok, pode vir, irmã. Pode vir aqui à frente. É interessante que os irmãos vão lhe ouvir também. Boa noite a todos os irmãos. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque o Senhor é incrível e maravilhoso. Eu não canso de agradecer ao Senhor, primeiro pelo Senhor ter me chamado, né, para o seu rebanho. Eu sou muito grata a Deus por isso. E pelas bênçãos que Ele tem concedido a mim e à minha família. E a cada dia, o Senhor nos surpreende mais e mais. Sábado, nós recebemos uma visita lá no Potira de uma jovem com 3 crianças. Nós ficamos surpresos, né? Mas muito felizes, porque Deus manda as pessoas que estão desejosas de conhecer a verdade. E no domingo, ela foi com as 3 crianças, levou a sua irmã e um outro adolescente. E pediram estudo, né? A gente já até falou com o irmão Hélito, pediram estudo, e a gente conversando, ela até disse que o filho, que é assim da idade dos jovens daqui, está desejoso do batismo. Isso é uma bênção, irmãs, né? Então, o meu pedido de oração hoje, especialmente, vai para que nós possamos orar por essas pessoas, para que elas continuem no desejo de querer conhecer mais e mais a Deus e permaneça junto conosco, né? Que é a família de Cristo. Também quero agradecer a Deus porque, apesar de
terem entrado na igreja do Potira, né? Levaram poucas coisas, levaram alguns ventiladores, um filtro de água e acho que uma porta. Então, assim, não foi um prejuízo tão grande, Deus livrou, né? Então, quero pedir a oração dos irmãos também para que o Senhor continue protegendo a sua casa, para que seja também uma casa de oração para receber mais e mais visitas, né? E que nós possamos continuar orando uns pelos outros até a volta de Jesus. Esse é o meu pedido e o meu agradecimento. Amém. Muito bem. Deus abençoe a irmã Vânia, os seus pedidos. Neste momento nós vamos dar oportunidade à irmã Císias. Na realidade é mais conhecida como a irmã Neuza, né? Vamos dar oportunidade à irmã. Boa noite para todos os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela paz, por estar aqui nesse culto de quarta-feira junto com os irmãos e por todas as bênçãos que Ele me concede até o presente momento. Quero pedir a Deus, pedir os irmãos oração por mim, para que o Senhor me firme mais e mais de seus caminhos. Peço também oração também pela minha família que não são da fé, para que o Senhor, eles possam ser tocados pelo Espírito Santo, para que eles possam sentir o desejo de vir aos pés de Cristo enquanto a porta da graça está aberta. Também peço oração por nós, pela Vânia, pelo marido dela também, para que ele possa sentir o desejo também de se batizar, né? E peço oração também pelos que estão fracos na fé, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um. Também pelos que estão afastados, que o Senhor possa trazer de volta, pelos adolescentes, pelas crianças que crescem no nosso meio, por todo o povo da nossa igreja, de modo geral. Que nós possamos todos, unidos, cada dia mais e mais, trilhar o caminho que nos leva aos altos céus. Esse é o meu pedido, a minha oração. Cantar um hinozinho aqui, pequenininho. No seu mimo do santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. No seu mimo do santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Pois se faz presente neste santo e bom lugar. Amém. Deus seja louvado. Abençoe a irmã Neuza. Vamos dar a oportunidade agora à irmã Keila. A gente pode pegar aqui. Boa noite a todos, que a graça e o amor de Deus esteja conosco. Eu gostaria de ler aqui os dois pedidos que ficaram aqui no chat. A irmã Aparecida Alves Mourão de Abreu. Agradeço a Deus pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre todo o seu povo. Peço oração por toda a minha família e todos que nos pedem oração. Principalmente uma amiga que vai viajar amanhã. Peço também pela recuperação da irmã Lindalva.
Aqui também tem outro pedido da irmã Lena. Boa noite, irmãos. Peço oração pelos meus filhos, por mim e por todos vocês. Então, que Deus possa nos ouvir. E neste momento eu gostaria de ler um texto que ontem eu estava meditando ao mandar uma mensagem para uma pessoa e eu estava meditando em um melhor texto para que a gente pudesse, assim, animar, né, os nossos irmãos. E aqui eu vi um texto em Isaías 45, 2, versículo 3, 2 e 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as suas trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu, o Senhor, o Deus de Israel, sou aquele que te chama pelo teu nome. Amém? Então, o Senhor já prometeu que vai quebrar os portões de bronze e também destruir os ferrolhos de ferro. Se tiver alguma dificuldade que cerca a nossa vida, temos que confiar inteiramente no nosso Deus, porque não há barreiras que o Senhor não possa quebrar. E Ele nos ensina a subir montanhas, como Ele tem ensinado isso para o seu povo. Eu gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos do departamento, da ESI, pelas dificuldades que nos, né, ensinam também a cada dia, e por todos os nossos irmãos que estão firmes, apesar das dificuldades. Sabemos que não vai ser fácil para os últimos dias, mas temos a promessa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Seja louvado. Mais alguém aqui na igreja? A Lara Grazielli. Boa noite a todos os irmãos. Beibelia é o livro do meu Deus, eu gosto de cantar. Beibelia, Beibelia é o livro do meu Deus, eu gosto de cantar. São Beibelia, Bíblia. Amém. Amém. Muito bem. Deus abençoe. Lara. E bem como todas as crianças, né? Inclusive, essa semana é uma semana que se tem a atenção muito dedicada às crianças, né? Voltada para as crianças. Inclusive, no domingo, nós teremos uma programação com as nossas crianças lá no Potira e também uma programação especial com as crianças lá no Palmeiras. Teremos a apresentação de algumas crianças, né? Dedicação de algumas crianças lá no Palmeiras. Muito bem. Mais alguém? Minelli, pode vir. Então nós vamos... Ah, sim. Enquanto a Minelli vem aqui à frente, a irmã Shirley. Tá, boa noite para nossos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus porque minha mãe está fazendo um tratamento bem delicado para uma doença que ela tem também bem complicada. E graças a Deus, durante esta semana, ela passou muito bem e melhorou bastante. Graças a Deus, foi a primeira semana depois de muitos anos que ela não sente dores. Então, eu agradeço muito a Deus por essa bênção, né? E também quero pedir oração por uma amiga do trabalho, que ela vai dar neném, né? Ela está grávida, só que já está muito passada do tempo. Então, o bebê está correndo risco de perder a vida. Então, eu quero que vocês orem pelo David e pela esposa dele, para que Deus, nessa semana, possa ela dar a luz, né? Então, é isso aí que eu queria agradecer e pedir, para que os irmãos orassem também. Muito bem. Esse é o pedido da irmã Shirley. Vamos, neste momento, ter a participação da Minelli.
Amém. Que o Senhor seja grandemente honrado e glorificado, louvado com este hino, né? Irmãos, neste momento nós vamos orar. Acho que não ficou mais alguém que levantou a mão, não, né? Nós vamos... Wellington? Então, vamos ainda dar oportunidade para o irmão Wellington, depois nós iremos orar. Eu também quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, sobre sua igreja. E quero pedir aos irmãos que em vossas orações lembrem-se dos adolescentes, aqueles que estão se preparando para o batismo, pela graça de Deus, no mês de dezembro, se for da vontade de Deus. E com certeza sabemos que a vontade de Deus é receber almas no seu reino. Então que a igreja possa estar orando por todos que estão aí se preparando para fazer esse pacto tão importante com Deus. Que a igreja possa lembrar. Irmãos, nós agradecemos a Deus pela sua misericórdia, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. Já é notório de alguns, cientes de que a igreja do Potira, infelizmente, alguns meliantes entraram, levaram ventiladores, até a Vânia já explicou aqui, levaram o nosso filtro de beber água gelado. Então, infelizmente, passamos por essas dificuldades, mas pela graça de Deus, já temos aí doação de 2 ventiladores prometidos, né? Então, assim, a gente vai conseguir restaurar os nossos equipamentos. Já colocamos ali uma segurança na porta, já acrescentamos uma segurança, vamos melhorar mais um pouco, mas aí estamos enfrentando essa dificuldade do calor, né, ali no Potira. Mas pela graça de Deus vamos conseguir. Então peço aos irmãos que orem pela unidade da igreja e gostaria também de enfatizar aqui a campanha que nós estamos realizando em favor da cirurgia da irmã Wélia. Então já está rodando aí o Brasil inteiro, muitos irmãos estão colaborando pela misericórdia de Deus, e nós queremos aqui reforçar, para que os irmãos possam ser realmente voluntários, para que possamos estar aí restaurando a saúde da nossa querida irmã e que Deus seja glorificado, né? Que Deus abençoe a todos. Muito bem, neste momento nós vamos orar. Os que estiverem aqui na igreja e puderem, se ajoelhem. Os que estão em suas casas podem estar na postura da oração, em reverência ao Senhor, e nós vamos orar. Então, os que puderem, se ajoelhem, nós vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e Pai, é no nome santo de Jesus que estamos diante da Tua santa presença para Te louvar, para Te adorar, reconhecendo o Teu amor, a Tua misericórdia, e também, Pai, reconhecendo que nada somos e somos totalmente dependentes de Ti. Neste momento, Pai, suplicamos o perdão dos nossos pecados. Nos aceites em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos, transforme-nos pelo Teu poder. Nos dê, Senhor, a graça que necessitamos para que nós possamos vencer todas as coisas, as provas diante de nós, e que também, Senhor, possas manifestar em nossa vida o Teu grande amor e que as pessoas possam ver em nós, Senhor, as nossas boas obras e glorificar a Ti que estás nos céus. De maneira especial, neste momento, nos apresentamos a Ti e também, Senhor, as nossas necessidades. Alguns manifestaram seus pedidos e nós, neste momento, Senhor, suplicamos que Tu possas atendê-los segundo a Tua misericórdia. Também, Senhor, algumas pessoas não manifestaram, mas estão carecendo do Teu auxílio. Queira visitar cada um, Senhor. Dê as bênçãos que cada um necessita, especialmente as bênçãos espirituais. Que nós possamos ter saúde, que nós possamos ter o nosso pão de cada dia, mas principalmente que nós tenhamos fé, tenhamos amor e que a cada dia possamos dar passos firmes na nossa preparação para o céu. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Cuide de cada um, especialmente aqueles que foram assaltados pelo inimigo, alguns que estão longe do Teu redil. Trabalhe poderosamente pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para trazê-los ao regresso. Peço as Tuas bênçãos sobre aqueles que estão estudando a Tua palavra, aqueles interessados. Queira, Senhor, de maneira toda especial, tocar em seus corações para que eles possam compreender o tempo que estamos vivendo e a necessidade, Senhor, de se consagrarem a Ti e fazer um concerto contigo enquanto a graça, enquanto a oportunidade neste mundo. Fica conosco, Senhor. Neste momento iremos estudar a Tua palavra. Rogamos as Tuas bênçãos, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra possa encontrar um lugar todo especial em nossos corações. Nós entregamos a Ti, nos consagramos e suplicamos no nome de Jesus.
Amém. Muito bem, tomai assento, por gentileza. Neste momento, irmãos, nós vamos então fazer uma reflexão na palavra de Deus. Pedimos a todos que estejam atentos. Deus tem algo melhor para você. Quando nós estudamos a Bíblia é cheia de histórias, e essas histórias traz muitas reflexões, muitas informações para nós. Mensagens preciosíssimas, especialmente as que aconteceu com Cristo. E eu gostaria de falar aqui rapidamente sobre algumas delas, e gostaria de iniciar falando o que aconteceu com Jesus e 10 homens, que está registrado no capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Então, você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 17, nos versos, a partir do verso 1, nós encontramos algumas orientações de Cristo aos seus discípulos. E no verso 11, nós encontramos o relato de uma história que aconteceu quando Jesus estava a caminho para Jerusalém. A Bíblia diz no verso 11 que ele passou pelo meio de Samaria. Ele estava atravessando a região da Galileia quando ele passou por uma aldeia de leprosos. Irmãos, é interessante quando nós estudamos sobre leprosos, porque é bem parecido com o que nós estamos vivendo, né? Os leprosos, por ter uma enfermidade que era muito contagiosa e não tinha cura na época, então viviam isolados e não podia nem chegar perto das outras pessoas. E é bem parecido conosco hoje, né? Alguns estão especialmente doentes, ou até aqueles com medo de pegar a doença, vivem isolados para não se aproximarem por conta do contágio, né? Da enfermidade que existe hoje, da pandemia. Mas interessante, irmãos, que os leprosos, eles viviam em vales separados da sociedade, mas viviam naquele sofrimento ansiando pela cura. E Jesus então estava passando ali próximo, e no verso 13 diz que alguns homens, no caso 10, gritaram. Interessante que eles foram assim bem prudentes, né? Eles gritaram de longe, eles não se aproximaram. Até porque, ao eles se aproximassem, poderia haver ali não só um contágio, como poderia as pessoas ficarem constrangidas, né? E talvez até expulsassem eles ou fizessem alguma coisa. Mas a Bíblia diz que de longe eles gritaram. E a expressão que eles usam quando gritaram dizendo mestre, Jesus mestre, é bem interessante porque essa expressão mestre é usado muito no Evangelho de Marcos. Inclusive, até na lição dessa semana, nós vamos estudar bastante por que se usa a expressão mestre, né? Mas, olha, você vê que interessante. Eles gritaram, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Talvez eles não conheciam Jesus, mas eles ouviram falar de Jesus. E talvez eles não conversaram com Jesus, mas eles ouviram o que Jesus havia feito. E quando eles disseram, Jesus, mestre, compadece-te de nós, eles sabiam o que Jesus poderia fazer. E o que ele já tinha feito por muitas pessoas. No verso 14, diz que Jesus, vendo o sofrimento deles, Jesus virando-se para eles, disse, vai, mostrai-vos aos sacerdotes. É interessante notar que Jesus cumpriu aqui a lei cerimonial sobre a saúde. Jesus aqui deixa bem claro que nós precisamos seguir os rituais que são estabelecidos. Então, quando Jesus disse, olha, vai mostrar-vos aos sacerdotes, por quê? Porque ele estava na lei
que se alguém fosse curado de lepra, tinha que fazer o que primeiro, antes de voltar para sua casa, antes de voltar para o convívio social? Tinha que ir ao sacerdote, se mostrar ao sacerdote, o sacerdote iria fazer ali uma averiguação, né? Um exame, e então, ao perceberem que eles estavam curados realmente, então ele poderia então ordenar que eles pudessem voltar e fazer todo o processo ali de inserção no convívio social, né, no convívio familiar. E é bem parecido hoje, né? Hoje também. Então, nós precisamos ir até as autoridades, aquelas pessoas que, especialmente as autoridades de saúde, os médicos, para que possam nos orientar. Porque muitas vezes as pessoas querem fazer algo, mas precisam de alguém que oriente melhor como deve ser o procedimento. Bem, diz a Bíblia que eles estavam indo aos sacerdotes, indo se mostrar ao sacerdote, quando eles ficaram purificados, ficaram curados. E é interessante notar, irmãos, que eles tiveram fé, eles mostraram dedicação, cumpriram a ordem de Jesus, e eles foram e prosseguiram cumprindo, indo mostrar aos sacerdotes. Mas diz a Bíblia que um deles ficou tão contente, ficou tão feliz, que voltou. Não esperou chegar ao sacerdote, voltou para agradecer a Jesus. Diz no verso 15 que ele voltou pulando, gritando, alegre, né? Dando glória a Deus em alta voz. Em alta voz. Bem, a Bíblia diz no verso 16 que ele se prostrou aos pés de Jesus e, com o rosto em terra, agradeceu a Jesus. Agradeceu a Jesus. E a Bíblia destaca que ele era um estrangeiro, ele era um samaritano. Meus irmãos, no verso 17... Jesus então questiona: onde estão os outros? E ele então diz: não eram 10? Onde é que estão os 9? No verso 19 é que nós encontramos aqui o relato bíblico, porque o que aqueles homens mais queriam era ser curados. O que eles mais queriam era ser curados. E quando Jesus falou para eles, vai mostrar aos sacerdotes, Jesus queria dar muito mais do que a cura. Na realidade, irmãos, Jesus quer dar para nós muito mais do que nós pensamos, do que nós queremos. E ele fará, como fez com aquele homem, porque quando ele diz àquele homem: olha, a tua fé te salvou, Jesus deu muito mais do que a cura àquele homem. Jesus deu a salvação. Jesus deu a cura espiritual. Jesus deu algo muito melhor do que a cura da lepra. Muito melhor do que a cura da lepra. Bem, irmãos, a Bíblia também diz, no capítulo 15 do livro do Gênesis, a história de Abraão, quando ele orou a Deus pedindo que que recebesse um filho, né? Diz o relato bíblico que Abraão não tinha filhos e ele então pediu ao Senhor um filho. No capítulo 15, especialmente no verso 2 e 3, olha o que Abraão disse aqui para Deus. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? A mim não me concedeste descendência, né? Bem, irmãos, Deus pediu para Abraão um filho e Deus queria dar um filho para Abraão. Só que Deus queria dar muito mais. Muito mais. Mas Abraão queria um filho. Diz o relato bíblico que Deus deu um filho para Abraão. Mas olha o que Deus diz para Abraão em resposta ao seu pedido. Está no verso 4. Diz assim, olha: a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o que Deus diz para Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho.
você vai ter um filho. Só que Deus, ele é assim, ele quer dar para a gente muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, que Deus quer dar o melhor para nós. Olha o que Deus diz então, verso 5. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Irmãos, Deus deu muito mais do que um filho a Abraão. Deus deu uma descendência numerosa, gigantesca, que não pode se contar, nem hoje, nem se podia contar. É uma coisa extraordinária. E interessante que, além dessa descendência que Deus deu para Abraão, Abraão pediu um filho e Abraão teve 8 filhos. Abraão teve 8 filhos. Mas mais do que ter 8 filhos, Abraão teve uma descendência abençoada. E a sua posteridade é como as estrelas do céu. Não se pode contar. A Bíblia também fala de um pedido de uma pessoa por um filho, que está registrado no primeiro livro de Samuel. Ana pediu a Deus também um filho. E a Bíblia fala que quando Ana pediu a Deus um filho, ela pediu chorando. Inclusive o marido de Ana ficou até constrangido, né? Olha o que ele disse aqui, olha, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no verso 8, diz assim, olha, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Sim, irmãos, Ana chorava, ficava assim comigo, pedindo um filho. Bem, Deus queria dar um filho para Ana, mas Deus queria dar muito mais. Deus queria dar muito mais, porque Deus tem algo muito melhor para nós do que nós pensamos, do que nós pedimos. E nós precisamos confiar. E Ana, ela foi ao templo, ali orou, conhecemos bem a história, eu não vou me ater, mas é só para entendermos, irmãos, que Deus chegou para Ana. Olha o que Deus fez com Ana, capítulo 2, verso 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Deus deu a Ana 6 filhos. 6 filhos. Ana pediu um filho, mas Deus deu 6. Mas Deus deu muito mais, porque Deus deu ao seu primogênito, a Samuel, um privilégio muito grande. Samuel se tornou a pessoa mais importante no reino de Israel. Samuel se tornou o primeiro homem fora Cristo a ter as 3 principais funções no povo de Deus. Ali como um juiz, como um sacerdote e como um profeta. Sim, irmãos, Deus tem algo muito melhor para nós. Agora, nessa outra história que eu gostaria de relatar rapidamente, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que Saulo estava perseguindo os discípulos de Cristo quando Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. É uma história bem conhecida, e o que nós sabemos da história é que Saulo caiu do cavalo e ficou cego. E Saulo então foi conduzido por alguém até a cidade. E quando Saulo chegou ali na cidade, chegou ali em Damasco, Saulo, ele queria enxergar, ele queria ver. Ele, imagine ficar cego de uma hora para outra e ele querendo ver. E então, quando Saulo esteve ali em Damasco, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Buscando, orando. E Deus queria restaurar a visão de Saulo, mas Deus queria fazer muito mais. Deus queria fazer muito mais. E diz a palavra de Deus que então Deus deu a ordem a Ananias, Ananias, vá lá, Ananias, diga para Saulo o que eu tenho para ele. E está escrito, irmãos,
especialmente no verso 17 e o verso 18, diz assim, olha, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que, atentem bem, irmãos, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então, o que é que Deus deu para Saulo? Não só Saulo recuperou a vista, mas Deus deu a graça de Saulo estar cheio do Espírito Santo. Irmão, diz a palavra de Deus. E Saulo se tornou o maior pregador, né, fora Cristo. Saulo se tornou aquela pessoa que mais disseminou ali o evangelho. Se tornou um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então Deus deu muito mais do que a visão física, Deus deu visão espiritual, e isso é muito melhor do que Saulo imaginava e do que Saulo pensava. Sim, assim acontece conosco também, assim acontecerá conosco também. Deus tem algo muito melhor para você, muito melhor. Precisamos confiar. A Bíblia é cheia dessas histórias, mostrando que muitas pessoas vão ao Senhor pedindo alguma coisa ao Senhor, e o Senhor quer dar muito mais do que a pessoa pensa, do que a pessoa imagina, do que a pessoa busca. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 19, no verso 21, que muitos são os planos do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Então, muitos são os planos do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. E o propósito do Senhor é dar muito mais do que nós pensamos, do que nós queremos, dos que nós pedimos. E é interessante notar, irmãos, que mesmo enfrentando dificuldades, nós precisamos confiar nos que o Senhor fará isso. Olha, Carta aos Romanos, capítulo 8, no verso 28, esse texto que nós lemos para a introdução, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós precisamos confiar. E quando nós confiamos e buscamos ao Senhor, entregamos ao Senhor, vejamos o que ele vai fazer. Olha, Marcos capítulo 10, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, no verso 29. Vejamos bem essa expressão bíblica para aqueles que buscam, que entregam e que estão dispostos a deixar Deus já agir em sua vida. Olha, Marcos capítulo 10, verso 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Atente bem para essas duas expressões bíblicas, olha, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes, né? De casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. É interessante notar, olha essa expressão bíblica, irmãos, aquele que tenha deixado tudo por amor de mim, de Jesus, e por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes e por fim a vida eterna. Agora entenda bem essa expressão bíblica, 100 vezes com perseguições. E por fim a vida eterna. Portanto, o Senhor quer nos dar 100 vezes e por fim a vida eterna. Isso é o que o Senhor tem para nós, ou seja, o Senhor, ele tem algo muito melhor do que nós imaginamos, do que nós pedimos, do que nós queremos. E eu quero que todos nós entendamos nessa noite e possamos refletir
que eu preciso amar a Cristo, deixar tudo por Cristo, deixar tudo pelo amor ao Evangelho. E não me preocupar, porque o Senhor fará algo muito melhor do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar. 100 vezes e por fim a vida eterna. Eu gostaria de ler um último verso, carta aos Efésios, capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo menciona aqui, nos versos 20 e o verso 21. Diz assim, olha, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória da igreja e em Cristo por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Então, a questão, irmãos, não é o que pedimos, não é o que pensamos para nós, mas se estamos dispostos a entregar ao Senhor e permitir que Ele faça o melhor, porque talvez não é como nós queremos, talvez seja com perseguições, com dificuldades, mas o Senhor irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que isso se cumpra na minha vida e na tua vida, é o meu desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento cantar o hino de número 390, e ao cantarmos este hino também vamos dar a oportunidade para ser recolhida em uma oferta em adoração ao Senhor aqui na igreja. Você que está na sua casa, que desejar, poderá também doar alguma oferta online, fazer alguma transferência, ou conduzir ao missionário do seu campo. E nós vamos cantar para a glória de nosso Deus, finalizando assim a nossa meditação, nosso culto de oração nesta noite. Hino de número 390, Muito Além do Sol. Por gentileza, todos em pé, vamos louvar o Senhor e também apresentar a oferta ao Senhor, os que assim desejarem. Vamos cantando, tá? Eu aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que lá na glória eu terei mansão. Com minha alma triste, em minha pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, está o meu lar, um lar de paz, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar de paz, muito além do sol, sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está meu lar, um lar de paz, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está meu lar de paz, muito além do sol. Amém. Deus seja louvado, também seja adorado com essas ofertas.
possa ser uma bênção aqui para a sua igreja e que o Senhor abençoe a cada ofertante em nome de Jesus. Amém. Os que puderem se ajoelhem, nós vamos ter uma última oração. Santíssimo Deus e Pai, novamente nos prostramos ante a Tua santa presença. E neste momento, Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, pelas orientações e suplicamos, querido Deus, que nós possamos nos entregar a Ti, obter, Senhor, a transformação pelo Teu poder, que nós possamos ser como Paulo, cheios do Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, ter o privilégio de descansar nos Teus cuidados de amor e confiar inteiramente na Tua providência. Pois sabemos, Senhor, que Tu irá fazer por nós infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Por isso, Senhor, nos ajude a termos fé, nos dê, Senhor, a fé que necessitamos e trabalhe em nosso coração poderosamente para confiarmos inteiramente nos Teus cuidados de amor. Fica conosco, Senhor, aceite a nossa vida e nos abençoe. Leve-nos em paz, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Neste momento nós concluímos nosso culto de oração, que é o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo ser conosco. Amém. Tenhamos todos uma boa noite, que o Senhor vos abençoe e vos leve em paz. Amém. Estamos despedidos até o próximo sábado, né? Com a graça de Deus.